Salve pessoas! Na aula de hoje a gente vai iniciar um novo curso, que será o curso de modelagem 3D no Blender. Por que esse curso aqui, já que eu estava dando o curso de jogos 3D no Godot? Chegamos em um ponto no curso do Godot que nós precisaríamos modelar, trazer personagens, trazer objetos para incluir no nosso jogo. Então eu vi a necessidade de também ensinar sobre isso, para que vocês possam modelar seus próprios personagens, modelar seus próprios assets, em vez de eu ficar trazendo assets que vocês não sabem como foram feitos. Então eu vou aqui fazer paralelamente ao curso do Godot, apresentar esse curso de modelagem no Blender. Claro, para não esquecer, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais dele, deixe seu like e considere se inscrever no canal. Isso me ajuda bastante e me dá aquele ânimo para fazer mais aulas para vocês. E de trazer mais conteúdo interessante sobre desenvolvimento de jogos e agora sobre modelagem e texturização 3D, que é um assunto que eu gosto muito. Minha formação artística principal é modelagem 3D, então é algo que eu realmente gosto muito de fazer. Bem, vamos agora para a aula. Para esse curso, que terá 15 aulas, eu utilizarei o Blender 4.2.3, o LTS, que é a versão mais recente no dia de hoje que eu estou gravando esse vídeo, que é no dia 17 de 11 de 2024. Claro, podem vir mais versões mais atuais no decorrer desse curso. Caso isso ocorra, eu vou atualizar essa versão e provavelmente vou mostrar para vocês quais são as diferenças entre uma e outra. Bem, dito isso, vamos aqui para essa tela de Welcome do Blender, a tela de bem-vindos. Temos aqui alguns modos de arquivo novo, que seria para animação 2D, escultura, VFX ou edição de vídeo. Sim, o Blender é bem versátil, ele tem vários modos, vocês podem utilizar ele de várias maneiras. Mas, para esse curso, nós vamos nos focar apenas na modelagem de objetos e na modelagem de personagens. Então vamos começar aqui com o General. Ao clicar em General, você será apresentado a esse projeto default do Blender. Ele vai incluir três coisas, que é uma câmera, um cubo e uma iluminação. Claro, para o que nós vamos fazer aqui, que vai ser trabalhar para fazer assets para levar para o jogo, nós não precisaremos aqui nem da câmera e nem da iluminação. Portanto, eu prefiro realmente deletar tudo e começar do zero aqui. E uma dica, caso você queira pegar esse modo aqui para que o Blender sempre inicie sem nenhum objeto ou com qualquer outra configuração que você colocar, você pode vir aqui em File, Defaults e Save Startup File e clicar em Override. Agora, sempre que você iniciar um novo projeto General no Blender, ele vai vir da maneira que você deixou aqui. Isso é bem prático para quando você também adiciona shaders ou grupo de shaders novos. Isso aqui a gente vai ver no futuro na aula de shader. Agora, vamos falar sobre a interface do Blender. Você vê que o Blender é dividido sempre em painéis e workspaces. Aqui em cima você vai ver os múltiplos tipos de workspaces. Cada workspace, na verdade, são só organizações diferentes desses painéis aqui. Esse painel principal que você está vendo, aqui esse maior, ele é o que a gente chama de 3D Viewport. É a parte que a gente consegue visualizar o nosso ambiente 3D. Logo abaixo dele, lembrando, nós estamos aqui no Workspace Layout, já já a gente vai mudar isso. Mas nesse Workspace no Layout, nós vemos aqui embaixo que nós temos também o Timeline, que é relativo à animação. Esse Layout é mais para visualização, apesar de você consegue editar 3D também nele, mas ele é mais para visualização. E aqui do lado nós temos o Outliner, que é uma lista de nossos objetos e das coleções de objetos que nós temos. E logo abaixo dele nós temos as propriedades do objeto, que sempre que houver um objeto selecionado nós teremos aqui as propriedades dele. Agora vamos para o workspace que nós mais utilizaremos, assim nós visualizaremos os modos dele, que será o Modeling. Eu vou dar uma passagem rápida sobre os workspaces para explicar um pouquinho sobre cada um deles. Veja que aqui no Modeling a única diferença que nós temos do Layout é que nós não temos aqui embaixo o Timeline. Por quê? Aqui é apenas para modelagem, nós não faremos nada relativo à animação aqui. Para isso nós temos um workspace de animação que fica aqui logo mais à frente. Então aqui é exclusivamente para você fazer modelagens. Nós temos o próximo que seria Sculpting, que esse daqui é o workspace para esculpir. Que veja que o que altera aqui seriam as ferramentas de esculturas. No momento parece que não mudou nada, porque
eu não tenho nenhum objeto na cena. Vou voltar aqui em Model e vou adicionar um objeto simples. Eu posso vir aqui nessa aba de menus aqui em cima, clicar em Add, Mesh e Cube. Não se preocupe, logo mais eu vou voltar mais sobre isso daqui. Mas aqui, pronto, adicionei um cubo à cena. Agora, se eu for para a parte de Sculpting, agora eu vou visualizar esse cubo aqui e veja que o cursor mudou, que esse é o modo de escultura. O que mudou? Eu mudei aqui, esse é o mesmo 3D Viewport. O que aconteceu foi que ele mudou para o modo de escultura, o modo Sculpt Mode. E isso fez também que mudassem as ferramentas que aparecem aqui na lateral. São as ferramentas de esculpir. Em uma aula futura nós vamos explorar mais esse modo aqui de escultura. O próximo modo, o próximo workspace é o UV Editing, que normalmente isso aqui é para a gente editar UV, que é a projeção da textura no nosso objeto. Novamente, vou fazer só um overview sobre esses modos, mas nas aulas futuras nós nos aprofundaremos em cada um desses modos, em cada um desses workspaces. Vamos para o próximo, que seria o Texture Painting, que é um modo simples de pintura de textura no nosso objeto. Veja que aqui ele mostra uma textura bem semelhante ao UV Editing, mas não confundir porque é semelhante, porém aqui é para pintura, no UV Editing é apenas para edição do UV. E aqui mostra do outro lado o nosso viewport 3D comum. Vamos para o próximo modo, que é o Shading. O Shading é a edição de material de shade do nosso objeto. Imagine que aqui você vai estar aplicando texturas mais avançadas ao objeto. Isso daqui também teremos aulas exclusivas sobre isso no futuro. Animação, que isso daqui sim, diferente do layout ou do modelo, isso aqui é exclusivo para você fazer animações. E por isso nós temos aqui alguns viewports diferenciados para animação. O próximo seria o Rendering, que isso daqui, o Rendering, é mais algo para você fazer renderizações de suas cenas, que é coisa que nesse curso nós não veremos, já que nosso curso está mais direcionado para exportar os nossos assets para utilização em outras ferramentas, como o Godot. Então nós não faremos renderização, ou pelo menos não será o nosso foco fazer renderização aqui dentro do Blender. Composição também está relacionado à animação, em compor animações. E esse daqui, Geometry Nodes. Sim, nós teremos aula sobre Geometry Nodes, é uma ferramenta muito interessante para você montar formas e objetos, fazer suas modelagens baseados em uma linguagem de nós, e isso é bem interessante, a gente vai ver isso. E Scripting, essa parte aqui é uma parte mais avançada de Scripting em Python, que nós não veremos também nesse curso. Provavelmente esses que a gente não vai ver nesse curso, eu vou trazer isso em vídeos avulsos, após, é claro, o final dessa série de cursos sobre Blender. Eu vou trazer coisas sobre composição, coisas sobre scripting e coisas sobre renderização no próprio Blender. Mas esses serão apenas vídeos avulsos que eu trarei com curiosidades e novidades sobre Blender no futuro. Bem, agora que vocês viram esses modos, saibam que vocês também podem criar os seus próprios workspaces. Vocês podem clicar aqui e adicionar novos workspaces e organizar esses views aqui de acordo com sua preferência. Claro, como esse curso aqui eu vou manter sempre o padrão do Blender para não ficar confuso no curso, para assim vocês, assim que abrirem o Blender, vocês conseguirem trabalhar com o que eu vou apresentar aqui no curso. Então não vou adicionar nenhum workspace novo. Mas fiquem sabendo, só para vocês saberem, que vocês podem criar os seus próprios workspaces personalizados, inclusive copiando outros workspaces e adicionando coisas novas. Tanto quanto vocês podem modificar os workspaces existentes. Por exemplo, se você clicar aqui entre um e outro, ou aqui no canto, sempre vai aparecer essa cruz aqui no canto da tela. Você pode clicar e arrastar, duplicando o view. E em cada view você vai ver que aqui no canto existe esse cara chamado Editor Type, que você pode alterar o tipo. Todos esses tipos que a gente viu nesses workspaces que foram apresentados, eles estão aqui. E você pode modificar cada um deles de acordo com o que quiser. Por exemplo, se eu quiser que aqui no meu modo de modeling eu também possa ver, por exemplo, o Image Editor, eu clico aqui e mudo para Image Editor. Não faz sentido, é claro, mas se você quiser, você pode modificar dessa maneira. Ou, por exemplo, alterar para o modo de, não sei, o File Browser. Você vai ter o File Browser aqui embaixo. Você pode escolher do jeito que quiser.
E claro, se você, por acaso, eu não quero mais ver esse cara aqui, você pode clicar aqui e arrastar para cima. Se você arrastar para baixo, você vai duplicar ele, mas se você clicar e arrastar para cima junto com o outro, ele vai ser substituído. Mesma coisa aqui. Cliquei, arrastei para o de cima, ele vai substituir o de cima. E, por acaso, mas eu sumi o meu viewport, você pode vir aqui e mudar para o 3D viewport e voltar para o seu modo normal. Todos esses views aqui você pode fazer essa customização, qualquer um deles mesmo. Eu, como eu disse, vou manter o padrão do Godot para não confundir durante as aulas. Não vou adicionar nada customizado aqui. Bem, dito isso, nós temos aqui também os modos de cada visão. Por exemplo, essa visão aqui, como eu disse, é o 3D Viewport. Porém, ela tem submodos, que seria o modo de objeto, que seria esse, que você pode mudar nessa lista aqui. Várias outras também têm submodos, por exemplo, aqui no Outliner você também tem submodos dela, para cada uma delas nessa lista. A que você mais utilizava tem o Object Mode, que serão o view de objetos, e também o modo Edit, que é para editar. Lembra-se quando você muda o modo de esculpir, ele vai mudar para esse modo de escultura, mas como eu disse, esse daqui continua sendo o 3D Viewport. A única coisa que aconteceu é que ele mudou aqui para o Sculpt Mode, o que mudou aqui as ferramentas da lateral. Voltando aqui para o Modeling, estamos no modo Edit, que aqui temos as ferramentas de edição de nossas meshes. Vou voltar aqui para o modo de objeto. E agora eu vou falar com vocês algo que é meio polêmico sobre a maneira que eu trabalho com o Blender. Eu vou explicar a vocês o porquê. Sempre que eu dava minhas aulas presenciais, sempre foram focados para o desenvolvimento de jogos. Então eu trabalho com, digamos, um grupo de aplicativos para o desenvolvimento de jogos. Que esses grupos de aplicativos envolvem o Blender para fazer a modelagem 3D, o Substance Painter, que eu utilizo para fazer a texturização, que provavelmente eu trarei isso nas últimas aulas como aulas extras no final desse curso, já que eu também ensinarei como fazer essa texturização diretamente aqui no Blender. E é claro, o Godot, que é para aplicação, para a criação do jogo. E uma coisa que é muito importante em todas as ferramentas que você utilizar, não importa se é para modelagem 3D, desenvolvimento de jogos, composição musical ou qualquer outra, é você manter um fluxo de trabalho fluido, que você consiga sair de uma ferramenta e ir para outra ferramenta imediatamente sem muita dificuldade. E para diminuir essa dificuldade, uma coisa que eu recomendo é você ter ferramentas com atalhos semelhantes e com comandos semelhantes. E, por padrão, o Blender vem com comandos, o Keymap, que a gente chama de Keymap, no modo Blender. Esse Keymap é o mais utilizado. E todos os vídeos tutoriais que vocês verem na internet sobre isso, sobre o Blender, virão com esse modo, provavelmente vão dar com esse modo de Keymap do Blender. Por exemplo, que a movimentação vai ser, para você fazer a órbita do objeto, você vai utilizar o botão do meio do mouse. Para você fazer a movimentação do pan, você vai usar o botão, o Shift, com o botão do meio. E para fazer o zoom vai ser Ctrl com o botão do meio. Sim, esse daqui é bem semelhante com o do Godot, porém é um modo de movimentação que no Godot você não utiliza bastante, que é você geralmente segura o botão direito e usa o modo primeira pessoa para se movimentar no Godot. Porém, como eu disse, eu utilizo bastante o Substance Painter para fazer a texturização. E isso daqui é totalmente diferente dos atalhos do Substance Painter para esses atalhos aqui do Blender. Por exemplo, imagine que eu quero aqui mudar isso daqui, não se preocupe que isso daqui eu vou me aprofundar mais quando eu chegar na parte de, ainda nessa aula de modelagem básica, dos princípios básicos de modelagem. Mas imagine que eu quero modificar aqui os vértices desse objeto. É claro, eu posso vir aqui para o modo Edit, clicar aqui em Edit Mode, clicar aqui em cada um desses vértices e movimentar elas. Para movimentar o vértice, eu teria que vir aqui e clicar aqui no modo Move. Pronto, estou movimentando. Mas como eu disse, o fluxo de trabalho é muito importante. Então, para um bom fluxo de trabalho, eu recomendo você saber os atalhos. Não é algo que eu estou dizendo para você, você vai ter que decorar esses atalhos. É algo que vem naturalmente. Quanto mais você utilizar os atalhos, você vai se acostumando com eles até que ficar automático a utilização desses atalhos. É um pouco difícil no início você se acostumar com esses atalhos,
Porém, com o tempo você vai se acostumar e vai ficar bem automático, isso aqui eu garanto. E esses atalhos aqui, por exemplo, eu quero mudar para esse modo de movimentação. A movimentação utilizando o Keymap do Blender é a tecla G. Veja que as setinhas elas desaparecem. Porém, nesse modo de movimentação aqui, não é o que eu recomendaria, porque você está numa visão 3D, porém, obviamente a sua tela é uma tela 2D. Você não sabe os eixos que isso daqui está se movendo. Você teria que mudar, por exemplo, para a visão superior para ter certeza dessa movimentação. Que você está movendo apenas no eixo X e no eixo Y. E clica para ele ficar no modo normal. E depois o botão do meio do mouse para voltar para o modo perspectiva. Funciona dessa maneira. Porém, eu considero isso passos extras que eu não precisaria ter. Eu gostaria de ter um modo para ir direto para esse modo aqui, para o modo com as setas. Por exemplo, imagine que eu estou aqui no modo de seleção. O modo de seleção é esse daqui, de cima. Que eu seleciono esses caras aqui e quero ir direto para aquelas setas. Com os atalhos do Blender, eu teria que clicar Shift, espaço. Ele vai mostrar essa telinha aqui e eu poderia clicar no G. Assim eu vou para esse modo de movimentação. Perfeito. E se eu quiser, por exemplo, vou aqui para o modo objeto. Voltando aqui para o modo objeto. Eu quero movimentar o objeto da mesma maneira. Shift, espaço e vou clicar no G. Aí eu vou para o modo de movimentação. Movimentando cada uma dessas setas, que é do jeito que eu prefiro. Porque assim eu tenho um controle mais preciso de movimentação no 3D. E se eu quiser movimentar livre, eu posso clicar no meio e fazer essa movimentação. Perfeito. Mas agora temos uns problemas utilizando esse atalho. Por exemplo, eu quero redimensionar esse objeto. O atalho para isso no Keymap do Blender é Shift espaço e ir para o S, que é o Scale. Porque se eu clicar direto no S, novamente ele vai sem os controles, só vai fazer redimensionamento direto. Que é o que eu não gosto. Porque eu prefiro redimensionar isso ou aqui, utilizando aqui os cursores coloridos, ou se eu quiser, eu posso clicar nessa seta, nesse círculo de volta para fazer tudo de uma vez. Ou nesses pequenos quadrados para aumentar apenas em um plano. Por exemplo, clicar no quadrado vermelho, eu vou aumentar no plano azul e verde, que é o Z e o Y. Eu acho assim mais prático de se trabalhar. Porém, existem dois modos para você fazer esse redimensionamento. Tem um modo que chama de gaiola, é o Cage Resize. Se você clicar aqui, você vai ver que tem o Scale Cage aqui. Você pode clicar nele e ele vai para esse modo. Porém, mas eu quero o atalho do teclado para isso, para ter um fluxo melhor. Eu vou ter que dar Shift espaço e veja que aqui não tem esse atalho. Eu tenho que verificar, procurar qual é esse atalho. E é o 3, que não aparece ali. Isso já aumenta a curva de aprendizagem, porque são atalhos que não estão visíveis. Sem contar que eu tive que utilizar 3 teclas para fazer essa mudança. Shift, espaço, S, para mudar para o modo de redimensionamento. E isso para todos os modos. Por exemplo, se eu quiser rotacionar, é Shift, espaço, R para rotacionar. Tudo bem, isso daqui é um fluxo de trabalho. Quem estiver acostumado com esse fluxo de trabalho vai trabalhar muito bem com ele dessa maneira. Isso não é um problema. Porém, como eu já estou acostumado com outras ferramentas, por exemplo, no Godot, para ir para o modo de movimentação, eu só preciso clicar no W. Para ir para o modo de rotação, é a letra E do teclado. E para o modo de redimensionar é o R. Para mim é muito mais prático você ter apenas uma tecla de atalho para isso. Por isso que eu costumo utilizar aqui no Blender e durante esse curso eu utilizarei essas teclas de atalho aqui, vindo aqui em Preference, Keymap e vou mudar para o Industry Compatible. Mas, como eu disse, isso daqui é porque esse é o fluxo de trabalho que eu prefiro, que eu me sinto mais confortável com ele. Porque, como eu trabalho com múltiplas ferramentas, incluindo o Godot e o Substance Painter para texturização, esse modo Industry Compatible é o que contém mais teclas e atalhos em comum entre essas 3 ferramentas. Por exemplo, a movimentação aqui nesse Industry Compatible é utilizando a tecla Alt. Se eu clicar no Alt, segurando, eu consigo rotacionar com o botão esquerdo do mouse, fazer a órbita. Com o botão do meio, eu consigo fazer o Pan. E com o botão direito, eu consigo fazer o Zoom. Esse daqui é simplesmente os mesmos atalhos da ferramenta de texturização Substance Painter, de movimentação.
No Godot não é, como eu disse, mas o Godot utiliza outra forma de movimentação que seria ótimo que tivesse isso aqui no Blender, que seria a movimentação segurar o botão direito e navegar como se tivesse em primeira pessoa. É um ótimo sistema de movimentação, mas que só está lá no Godot. E, por exemplo, eu quero mudar para o modo de movimentação. Como eu disse, eu clico só no W. Eu já vou para o modo de movimentação. E se eu quiser ir para o modo de rotação, tecla E. Eu vou conseguir fazer a minha rotação da maneira que eu quiser. Ou ir para o modo de dimensionamento, de escala, eu posso simplesmente clicar na tecla R, que ele vai para o modo de escala. Ah, e se eu quiser ir para aquele modo de escala de gaiola, eu só clico R novamente, que ele vai para o modo de gaiola. E se eu quiser voltar para o modo normal, clico R mais uma vez. Ou seja, para mim, isso daqui são atalhos mais simplificados do que o atalho nativo do Blender. Porém, isso é a minha preferência, porque para o meu fluxo de trabalho é o que eu trabalho mais rápido, usando esse tipo de tecla. Isso também vem do meu background, que na minha educação sobre modelagem 3D, eu comecei lá pela início da década de 2000, final da década de 90 para início da década de 2000, utilizando uma ferramenta chamada Cinema 4D, que é uma ferramenta mais antiga, que também utilizava essas teclas, esses atalhos dessa maneira. E na minha formação de arte e desenvolvimento de jogos, eu fui formado no Maya. E o Maya também utiliza esse esquema de atalhos. Então, para fazer essa transição, quando eu transicionei para o Blender, essas teclas de atalho, esse keymap, foi o que me ajudou a fazer essa transição de maneira mais transparente, de maneira mais rápida. E eu acabei me acostumando com ela. E calhou de todas as outras ferramentas que eu utilizei, como o de Substance Painter e até o Godot, utilizam atalhos semelhantes. Então, para esse curso aqui, eu vou utilizar essas teclas de atalho. E se vocês notarem, eu coloquei aqui um programa aqui no meu computador que vai mostrar essas teclas de atalho aqui no canto, sempre que eu utilizar. Quais são as teclas que eu estou utilizando. Mas, para quem quiser utilizar, quem achar o fluxo de trabalho melhor, na descrição de cada vídeo dessa aula, eu vou deixar uma tabela com todos os atalhos de teclado que eu utilizei e os equivalentes dele, tanto no Industry Compactable, quanto o equivalente desse atalho no modo de keymap do próprio Blender, no modo nativo. Bem, dito isso, contado toda essa história, vamos agora para a segunda parte dessa aula. Bem, como eu já disse, nós estamos aqui no nosso modo de 3D. Eu vou começar com os atalhos básicos, nos modos básicos para moldarmos o nosso objeto. Eu vou deletar esse objeto aqui e vou adicionar uma nova forma, um novo mesh. Para isso, a gente pode vir aqui em Add, Mesh, e aqui temos vários tipos de meshes que a gente pode adicionar. Temos outras coisas que veremos no futuro aqui, como curvas, ou superfícies, ou a Metaball. Mas, por enquanto, vamos nos concentrar em Mesh. Caso você queira fazer isso de uma maneira interativa, você também pode vir aqui nessa menu lateral aqui e clicar aqui para adicionar um cubo, ou segurar para adicionar outras formas de maneira interativa. Você clicar aqui, você vai poder selecionar aqui a base e a altura dele e criar um cubo dessa maneira. Ou você pode vir aqui em Add Mesh Cube, que ele vai adicionar no centro da tela. Não exatamente no centro da tela, ele vai adicionar onde está o cursor 3D, que é esse carinha aqui, estranho, esse pequeno alvo que fica aqui. Veja, como meu cursor 3D não está exatamente no centro, vocês podem ver que ele não criou exatamente no centro da tela. Então, como eu posso resolver isso? Existe o atalho aqui, novamente, vou só lembrar que eu estou utilizando o Keymap Industry Compact, isso vai ser diferente no modo Blender. Então, vou deixar aqui na descrição qual é esse atalho no Keymap do Blender, mas aqui seria Shift X, que aqui você vai conseguir selecionar para onde vai o seu cursor. Eu vou colocar aqui cursor para o Word Origin, que ele vai para o meio. Então, quando eu adicionar qualquer mesh, ele vai se posicionar no centro do seu viewport. E é claro, você pode criar outros utilizando o modo interativo, sempre utilizando superfícies. Perfeito, mas não vamos utilizar dessa maneira. Vamos aqui para o modo agora de seleção. Para isso vamos utilizar a tecla Q. E aqui eu consigo selecionar. E é claro, existem vários modos de seleção aqui no Blender. Um deles, esse primeiro, é que você pode
clicar e arrastar e selecionar um objeto ou vários objetos desse modo. Se você clicar aqui e segurar, você vai ver que tem esses tipos, que seria o Select Box, Select Circle ou Select Laço. Ou o Tweak, que você vai apenas clicar no objeto e ele vai selecionar um único objeto. No modo Tweak, você clica e ele seleciona. No modo, como eu disse, que era o que estava, que é o modo de seleção do quadrado, você vai selecionar um ou mais objetos. Veja que eu só estou clicando no Q, eu posso clicar no Q para navegar entre esses modos. E aqui, modo círculo, o laço. É interessante que você pode criar um laço tool, igual a ferramentas como o Krita, o Photoshop e outros que têm essa seleção de laço. E é claro, vou clicar aqui mais uma vez para voltar para esse modo aqui que é de seleção de objetos, que eu apenas clico no objeto e ele vai selecioná-lo. Para navegar entre outros modos, nesse modo de atalho, eu posso clicar no W para ir para o modo de movimentação, para movimentar o objeto. Eu gosto de clicar sempre nessas setas aqui para fazer a movimentação nos eixos do 3D, no X, Y e Z. Ou nesse daqui para mover no plano, que são esses quadradinhos. Ou se você quiser movimentação livre, você pode clicar aqui e movimentar livremente. Claro, você pode usar o que a gente chama de versão ortogonal. Você pode clicar aqui no Z, por exemplo, para ter uma visão superior, e você pode movimentar apenas no eixo X e Y. Isso também é muito útil. Ou você pode clicar aqui no Y e mover no eixo Z e X. Isso é bastante útil para você posicionar seus objetos. Para voltar para o modo normal, você pode simplesmente movimentar sua câmera utilizando os atalhos de movimentação de câmera, como o Alt e o botão esquerdo do mouse. Ou pode clicar aqui para fazer a movimentação utilizando essa bolinha aqui em cima. Pode clicar e fazer o giro com ela. Funciona da mesma maneira. Os outros modos. Aqui eu mostrei como girar a câmera e como mover o objeto. Mas você também pode rotacionar esse objeto. Para isso você pode usar essa ferramenta aqui de Rotate ou o E. E você vai clicar aqui na letra E e vai aparecer o controle de rotação. Você novamente pode clicar nas cores aqui para mover em cada eixo. Ou aqui nessa externa, que vai girar o objeto de acordo com a câmera que você está no momento. Por exemplo, como eu estou visualizando aquele lado, ele vai girar nesse sentido. Porém, se eu estiver, por exemplo, de frente com o objeto, ele vai girar aqui no sentido do X. Voltando para a visão normal, usando perspectiva, nós temos também aqui, como eu já tinha mostrado antes, o Scale, que, novamente, o R uma vez para ir para esse modo, mais uma vez ele vai para o modo de Cage. Vamos utilizar o modo aqui que a gente pode redimensionar nossos meshes do jeito que a gente quiser. Ou, se você clicar nesse círculo externo, ele vai redimensionar todo o objeto. Ou aqui no plano, do mesmo jeito que as outras ferramentas, você vai movimentar em um determinado, fazer a escala em um determinado plano. Essa daqui é a movimentação básica. Movimentação e edição de meshes. É claro, existe mais um modo aqui, que seria a próxima tecla do atalho, que seria T, que é o Multitool. Nesse daqui, vocês podem ver que aparecem todas as movimentações ao mesmo tempo. Nessas setas externas é a movimentação. Nesses círculos vai ser a rotação e nos quadrados vai ser a Scale, ou seja, é um jeito mais rápido de você trabalhar com todos os modificadores ativos. Fica um pouco confuso quando você está trabalhando com muitos objetos. Isso daqui é bom, mas até certo ponto. É claro, se você está com a sua câmera, mais um atalho aqui que eu vou mostrar, se você está com a sua câmera em algum lugar, você pode usar a tecla F para focar no objeto que está selecionado. Isso é útil quando você tem muitos objetos. Agora, vamos para os componentes. Eu vou apagar aqui esse objeto que eu criei e vou adicionar um cubo mais simples para a gente visualizar melhor os componentes de um objeto 3D. Bem, esse daqui está no Object Mode. O Object Mode nesse Keymap, ele é o 4, a tecla 4. E você pode navegar entre outros modos de seleção utilizando as teclas 1, 2 e 3. O primeiro modo de seleção que a gente vai ter, eu vou mostrar primeiro aqui pelo menu, que vai ser aqui o Edit Mode, que nós temos essas três seleções aqui, que é o Edit Mode por Vertex, o Edit Mode por Edge e o Edit Mode por Face. Esses são os três componentes bases de todo mesh que você vai trabalhar. Mas como eu disse, você pode navegar pelos atalhos do teclado. 4 é o Object Mode, 1, se você clicar no 1, vai ser o Vertex Mode, 2 vai ser o Edge e 3
vai ser o Face. Como eu disse, com o tempo você vai se acostumar com os atalhos. Agora, vou aqui para o primeiro modo, que seria o modo de vértice, que é o modo 1. Nele eu posso selecionar os vértices, que são esses pontinhos aqui, que são as interseções entre os edges, que são essas linhas, as arestas. E como todos os objetos, como o próprio objeto, eu posso movê-lo utilizando essas ferramentas de movimentação. Veja que aqui apareceram outras ferramentas aqui do lado quando eu estou no Edit Mode. Nas próximas aulas nós vamos navegar entre cada uma delas e ver os detalhes de cada uma delas e os atalhos relativos a elas. Mas por enquanto vamos nos ater apenas à movimentação básica, que seria, por exemplo, mover a vértice nos eixos ou livremente, como preferir. Você pode também rotacionar uma vértice, o que não faz muito sentido no momento, mas sim, você pode rotacionar uma vértice. Não vai ter efeito nenhum na rotação dele imediato, porém, vértices sim, eles têm rotação, mas são afetados de outra maneira. Tanto que se você vier aqui, você pode verificar isso, os componentes, mas isso daqui, aula futura, muita informação, vamos devagar. E também você pode redimensionar uma vértice. Também não há nenhuma modificação visível, apenas modificar as propriedades dessa vértice. No momento, a gente não vai trabalhar com isso. Porém, existe um truque aqui, quando você trata de redimensionamento de vértices. Por exemplo, imagine que eu estou com esse objeto dessa maneira aqui, com essas vértices todas desalinhadas. Uma coisa que eu gosto de fazer, que eu quero alinhar essas vértices, eu vou selecionar todas elas. Vou para o modo de redimensionar e vou diminuir a altura de todas juntas. Veja que quanto mais eu me aproximo do centro, mais alinhadas elas ficam no eixo que eu estou movendo. E se eu clicar a tecla, enquanto eu estou movimentando aqui sem soltar o mouse, clicar no 0, todas elas vão se alinhar, porque eu movi para o resize 0. É claro, sempre que eu estou fazendo uma edição dessa maneira, vai surgir aqui no cantinho esse cara, que se eu clicar aqui e expandir, ele vai ter essa movimentação de scale que eu acabei de fazer. Por exemplo, eu movi para o 0, correto? Se eu aumentar aqui, não vai acontecer mais nada, porque agora voltou para o 0. Eu vou dar um Ctrl Z aqui para voltar para o modo anterior e mostrar para vocês isso. Vou aqui, ó, redimensionar. Soltei. Veja aqui que ele fez o redimensionamento para 0,576, que foi a movimentação que eu fiz. Se eu clicar aqui e clicar no 0, ele vai fazer a mesma coisa. O atalho disso é, enquanto você está movendo, você clicar algum número do teclado, por exemplo, no 0, que ele vai colocar todos na mesma posição, como vocês podem ver. Bem, voltando para o nosso cubo. Esse foi o modo de vértices. Agora, se você juntar dois vértices, você tem uma linha entre eles. Isso daqui é o que a gente chama de Edge, que seria esse segundo modo aqui, segundo Select Mode. Você pode clicar no 2, e você vem aqui e você consegue agora selecionar da mesma maneira que temos aqui, aconteceu com nossos vértices. Os nossos edges também eu posso navegar entre os modos, como por exemplo, posso mover eles. Dessa vez agora faz mais sentido a rotação, porque assim, agora sim eu consigo rotacionar ele e ver a rotação dele em um determinado sentido. Do mesmo jeito, é o resize, eu consigo redimensionar essa edge. É claro, vai ter um sentido que isso não vai fazer sentido, como ele só tem duas dimensões, se eu redimensionar ele nessa dimensão, não vai apresentar nenhuma modificação, apenas nos eixos em que ele tem alguma dimensão. Agora, próximo de todos é quando você junta um conjunto de edges. Aí você obtém uma face. Veja que ele já selecionou a face aqui. Para o modo de seleção de face, você vai vir aqui nesse terceiro cara ou clicando na tecla 3. E novamente, você tem todos os modos tanto de redimensionamento, quanto o modo de movimentação, quanto o modo de rotação das faces. E com isso você pode editar o seu objeto. Esses são os modos básicos de edição do seu objeto. É claro, existem muitos outros modos que você vai fazer para esculpir elementos, mas nessa primeira aula é apenas uma aula introdutória que eu estou vendo que já está ficando bem comprida, então eu vou deixar as coisas mais avançadas para a próxima aula. Vamos esculpir objetos que serão úteis, é o que a gente chama de assets para o nosso jogo. Primeiro vamos começar com algo que nós chamaremos de hard surface, que são objetos que têm uma superfície rígida, não tem detalhes curvos, serão objetos mais simples que
nós reconheceremos em alguns jogos do tipo low poly, e depois nós veremos objetos mais avançados, objetos com formas mais orgânicas, objetos que serão esculpidos em vez de serem modelados, que existe uma diferença entre você fazer essa modelagem aqui e depois fazer uma escultura desse objeto, que é você trabalhar detalhes desse objeto. Bem, essa foi uma introdução básica, apesar de básica, nossa, já estou aqui, deixa eu ver, quase 40 minutos de vídeo. Então essa aula já ficou bem comprida, então vamos finalizar por aqui. Espero que tenham gostado dessa aula de Blender e vejo vocês na próxima aula.